Bom, antes de começar, eu gosto de fazer uma oração para a gente introduzir. Hoje, agora, a gente vai ter segunda parte, ou sei lá, a nossa quinta reunião, se a gente for contar com uma reunião separada da reunião da manhã. E hoje a gente vai discutir o capítulo Fé e Razão do livro do William Frawley, que a gente vem estudando, né? A gente não leu ele todo, mas lemos alguns capítulos. E o Davi que vai apresentar, ele que organizou a série, né? Da filosofia e fé cristã, da Ultimato, e esse livro faz parte dessa série. Então hoje ele vai apresentar esse capítulo. Mas antes de começar, de passar a exposição para ele, eu vou fazer uma oração e a gente já começa. Pai, nós te agradecemos por esse momento, por essa tarde e pela oportunidade de discutir mais uma vez um tema da filosofia, discutir sobre a relação entre fé e razão e estar participando desse movimento intelectual, relacionando a nossa fé com essas temáticas da filosofia e da academia. Que o Senhor nos ilumine, nos dê capacidade para apreender o conteúdo e fazer um bom uso dele. Em nome de Jesus, amém. Davi, Amém. já está com você aí? Qualquer coisa, você Opa, pode me chamar. beleza, obrigado, Tiago. Então, uma alegria estar aqui hoje, gente, com vocês, podendo falar um pouco desse livro do William Rowe, Filosofia da Religião. Eu queria ter participado das outras reuniões, mas só que o semestre aqui está uma loucura e eu acabei que eu não consegui participar, mudando aí de país com criança, liderando projeto e fazendo dois doutorados ao mesmo tempo. Então foi tudo uma confusão aqui. Mas agora, tendo essa oportunidade de estar aqui, eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouco. Eu estou aproveitando aqui uns slides, vocês estão vendo aí aula 4, né? De um curso que eu dei em julho, tá? Então, eu espero que eu me lembre muito bem de tudo aqui, para a gente conseguir ver aqui esse capítulo do Rowe. Então, nós estamos falando aqui do capítulo 6 do livro Filosofia da Religião, uma Introdução. O capítulo se chama Fé e Razão. Ah, então, a minha ideia é a gente ver, primeiro, de uma forma um pouco mais geral, a questão inicial e a visão do Tomás de Aquino, e depois a gente ir seguindo o texto mesmo. Eu vou projetar o texto aqui, uns trechos, na parte que tem o conflito do Clifford com o James. E aí a gente vê o que a gente consegue ver na nossa limitação de tempo aqui. Ah, tá ok. Então vamos lá. Então, primeira coisa, né? É, Vocês viram que nos outros capítulos vocês chegaram a ver em grande parte aí argumentos a favor e contra a existência de Deus, teoricamente partindo da razão em geral ou sem partir de uma religião específica ou de uma revelação específica, né? Que é o que alguns autores vão chamar de teologia natural. É o nome mais comum para a palavra teologia natural, para esse tipo de atividade. Mas nós temos a ABC2 publica os livros do Alistair McGrath, e ele também vai ter um outro uso da expressão teologia natural. Ele defende que, historicamente, teologia natural também pode ser outra coisa. Fica faltando um R aí no slide, né? Natural. Mas o que é, então? A teologia natural ela vai ter alguns pressupostos. Primeiro pressuposto: as crenças religiosas, tal como as científicas e históricas, devem ser julgadas no tribunal da razão. E, segundo o pressuposto, as crenças religiosas só serão aprovadas no Tribunal da Razão se tiverem um amparo adequado de evidências em seu favor, tá? Então, são duas coisas aqui que estão sendo pressupostas. Primeiro, que nós precisamos passar pelo crivo da razão com as crenças religiosas, e o segundo é que passar pelo crivo da razão significa ter amparo de evidências. Contra essa primeira, né, contra essa visão de que a crença religiosa precisa passar pelo crivo da razão, nós podemos ter essa seguinte tese: as crenças religiosas devem ser aceitas com base na fé e não na razão. É, e aí nós vamos, é claro, ter
outras questões sendo levantadas. O que é fé e a fé pode ser racional ou não, né? Porque aqui nós vamos ver o quê? Que já parece que já é colocado um conflito, né? Ah, entre a fé e a razão. Enquanto, por um lado, as crenças científicas e históricas são julgadas pelo Tribunal da Razão, as crenças religiosas não devem ser aceitas dessa forma, mas com base na fé, né? Então, peraí, né? Vamos ver com calma assim o que está acontecendo. E a questão 2 também pode ser questionada. E contra a questão 2, que é a questão acerca de nós precisarmos de evidências para que a crença religiosa seja racional, nós vamos ter essa outra tese aqui, que algumas crenças aprovadas no Tribunal da Razão, isto é, algumas crenças racionais, não são aprovadas devido a outras crenças que contam como evidência, né? Então, nem sempre as crenças aprovadas no Tribunal da Razão, as crenças racionais, elas são baseadas em outras crenças, em evidências, que seriam essas outras crenças, tá? E aí nós vamos ter, então, uma outra questão que surge será que a crença religiosa pode ser racional sem ter evidências, né? Então, esses são alguns tipos de questão. E aqui, entre colchetes, vocês vão ver aqui uma referência ao trilema de Agripa e ao fundacionalismo. Nós vamos ver isso daqui para a gente entender em que sentido uma crença racional ela não é fundamentada em outra crença racional, em evidências. Então, o que que é esse trilema de Agripa, né? É um nome aí, talvez nem todo mundo goste desse nome, e tem alguma discussão histórica sobre onde exatamente começou esse negócio, e se era de Agripa mesmo ou não, mas é um nome útil para a gente saber o que está acontecendo. Então, o trilema de Agripa, ele vai ter essas três opções, né? Então, enquanto um dilema tem duas opções, um trilema tem três opções. É basicamente isso. E quais são as três opções? São o infinitismo, vocês podem ver aqui entre colchetes, infinitismo, fundacionalismo e coerentismo. Então, o que é infinitismo? Infinitismo é a posição que diz que toda crença racional baseia-se em outra crença racional, criando uma cadeia infinita de fundamentação. Então, sempre vai ter uma outra crença que fundamenta e isso vai infinitamente. Essa é uma posição que poucas pessoas subscrevem, principalmente porque crenças são normalmente tidas como estados mentais ou coisas da mente. Isso, são problemas clássicos da epistemologia, o Tiago está colocando. Então, são estados mentais e nossas mentes são finitas, né? Então, poucas pessoas vão subscrever a essa primeira visão. A segunda visão é a mais famosa na história da filosofia, né? O Descartes, especialmente famoso por ter proposto um fundacionalismo que a gente chama às vezes de fundacionalismo clássico, que é essa visão de que algumas crenças racionais são básicas e para elas não há evidência, mas todas as outras se fundamentam nessas crenças básicas, né? Então, normalmente, o que a gente tem aqui como base é alguma coisa do tipo é, princípio da não contradição, né? Ou regras de lógica muito básicas, coisas do tipo um mais um é igual a 2. E aí as pessoas falam o seguinte: essas crenças a gente sabe elas a priori, né? Então, não é que um bebê nasce sabendo elas, mas à medida que o cérebro se desenvolve, ele tem a capacidade de conhecer essas crenças sem precisar de nenhuma evidência para elas. De que quando você tem uma coisa com outra coisa, vai ser duas coisas, ou então de que nunca é o caso que uma proposição é, ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto, verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Seria o chamado aí princípio da não contradição. Então, algumas pessoas vão dizer, com base nessas crenças mais básicas, nós podemos construir todo o conhecimento. Todo o conhecimento se baseia em crenças desse tipo. Essa foi a proposta do Descartes, e ele famosamente, quem nunca ouviu falar, o cogito do Descartes, cogito ergo sum, penso logo existo, era a crença mais fundamental, segundo ele, da qual ele não podia duvidar.
e isso para ele era fundamentado no próprio pensamento, na própria razão, ele conseguiria, sem precisar de uma evidência além de simplesmente vislumbrar essa crença, né? Só de pensar nela, ele já tinha plena convicção de que ela era verdadeira. Ok. Isso então é o fundacionalismo, que você vai construir o edifício do conhecimento sobre algumas crenças fundamentais, fundacionais, tá? E a outra opção seria que o conhecimento ele é uma teia de crenças enredadas, né? Mais parecido aí talvez com essas formiguinhas ali em cima, ou enfim, que seria o quê? Elas são conectadas umas às outras, em que há um suporte evidencial mútuo ou circular. Então, o que que é circularidade, né? Acho que eu não sei também se todo mundo aqui é da filosofia, se todo mundo sabe tudo isso que eu estou falando. Qualquer coisa vocês falam assim, pode pular. Mas senão a gente vai vendo assim, devagarzinho. Mas, tá, beleza. Circularidade na filosofia é quando você tem você vai propor, por exemplo, um argumento e você usa para a conclusão desse argumento, para a premissa desses argumentos, a própria conclusão. Então você, por exemplo, você quer provar que hoje está chovendo, você fala, hoje está chovendo, logo hoje está chovendo. Isso é um argumento circular. Só que, claro que você vai fazer isso com mais etapas, né? Um pouco mais de etapas, de forma que você não fique claro que o argumento é circular. Não é tão óbvio, né? Então, por exemplo, às vezes você vai ter uma expressão ambígua que gera uma circularidade numa cadeia de 10 premissas e tal. E aí, quando você vai ver, no fundo, o que você está provando, você assumiu lá atrás, né? Então, seu argumento é circular. Normalmente, isso é visto como uma falácia, um problema. Mas os coerentistas, eles vão defender que o nosso conhecimento é circular, num sentido, num sentido não problemático. Eles vão dizer que todo o nosso conhecimento ele se dá suporte um ao outro de várias formas diferentes e a gente gera uma grande teia do conhecimento que ela é coerente e ela é funcional, útil, né? E o fato dela não estar embasada em nada além dela mesma não é nenhum problema porque ela continua sendo coerente e útil, né? É uma grande teia circular de conhecimento, enfim, o Klein tem um livro famoso que chama é, A Teia da Crença, né? The Web of Belief, que é justamente um dos principais defensores aí dessa visão coerentista. Então, essas são aí as três principais posições geradas aí por essa questão, que é, qual que é a questão então? Como a gente fundamenta as nossas crenças, né? Será que vai até o infinito? Será que para em algum lugar e tem um fundamento? Ou será que elas são circulares e uma fundamenta a outra e não tem uma que é mais básica ou algumas que são mais básicas, né? Que são as fundações. Então, embora muitos filósofos tenham defendido que algumas crenças são mais básicas, é muito difícil dizer quais são as crenças mais básicas e por que elas são mais básicas, né? Então, muitas vezes as pessoas elas vão ir contra essa visão fundacionalista, que é a mais tradicional na filosofia. Então, tá. Então, como que isso se relaciona, né? Então, deixa eu voltar no slide anterior. Então, a gente estava vendo aqui, ó, será que as crenças religiosas só são aprovadas se elas tiverem evidências? Bom, existem crenças que elas parecem não ter evidências. Quais são essas crenças? As crenças fundacionais, né? Então, se você tem uma visão fundacionalista, a crença de que não há contradições, né? O princípio da não contradição, ele não tem evidência para ele, mas ele continua sendo racional, segundo os fundacionalistas. É racional que está nele, né? Mesmo sem evidências, né? E para o coerentista, num certo sentido, também falta aí alguma evidência, alguma base para o sistema como um todo. Mas como o sistema como um todo é coerente, tudo bem, né? A gente continua com ele. Então, para o coerentista também não necessariamente tem uma evidência independente, não circular para todas as crenças. Mas se o sistema for coerente como um todo, então tudo bem. E então o que que isso gera para nós? Voltando aqui, isso significa que a gente poderia ter um caso em que a crença religiosa ela é básica
e ela não é, e ela é, vamos dizer, fundacional ou básica em algum outro sentido, a gente vai ver isso com mais calma. Ou então a gente poderia ter a visão de que o sistema religioso ele é coerente, igual ao coerentismo. E tudo bem ele não ter uma fundação clara epistêmica, tá? Ficou claro? Fez sentido? Beleza. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês mandam aí no chat ou falam alguma coisa e me para aqui. Então tá. Então vamos seguindo. Fé religiosa, né? Requisito da incondicionalidade. E requisito da liberdade. Então aqui agora nós vamos ver algumas teses que são comuns de se ter acerca da fé religiosa. Tá? Então, de início a gente viu aquelas questões, se a fé deve ser julgada, se a crença religiosa deve ser julgada no Tribunal da Razão ou se ela é aceita com base na fé. E agora a gente vai ver então o que que é esse negócio de fé, né? E aí, olha só, que interessante, nós temos dois requisitos aqui que muitos autores ao longo da história defenderam que são características da fé religiosa. O primeiro requisito é chamado de incondicionalidade. A fé religiosa inclui aceitação incondicional de certas crenças por parte de quem crê. O segundo requisito é chamado liberdade. A fé religiosa é adotada por uma decisão livre de quem crê, né? E então, como eu coloquei ali no final, é o que eu já falei, alguns pensadores religiosos afirmam tanto a incondicionalidade como a liberdade como características da fé. Assim, essas crenças religiosas não poderiam basear-se na razão. Então vamos lá, o que que é isso de incondicionalidade? É o seguinte, você não pode questionar aquela crença depois que você aceita, vamos dizer assim. Você aceitou ela, independente de qualquer evidência, independente. Então, por exemplo, no meu caso, dar um testemunho pessoal, né? Quando às vezes vem algum pensamento, alguma dúvida assim, mas será que isso é assim mesmo? Eu penso assim, essa dúvida é do diabo, né? Isso aqui que tá vindo para me tentar do diabo. E então eu bloqueio aquele pensamento, né? Aí, ó, isso, ele está dizendo aí, a fé é cega, né? Então, nesse caso, ela é incondicional em que sentido? Em que sentido de que você está comprometido com aquela fé num nível que parece que, mesmo se for irracional, você vai continuar comprometido com ela, né? Ou, pelo menos, é o que alguns autores defendem. Talvez não todos, mas alguns vão defender isso. E a liberdade seria essa visão, então, de que você decide adotar a fé ou não. E não parece ser assim quando a gente tem crenças normais da razão. Por exemplo, um mais um igual a dois. A gente não decide aceitar que um mais um é igual a dois. A gente aceita porque é óbvio que é assim, porque é assim que é, né? Não é uma decisão minha, ou a partir de hoje eu vou aceitar que um mais um é igual a dois, né? Apesar da filosofia existencialista ter permeado aí a nossa cultura pós-moderna, e muita gente hoje colocar como questões de escolha coisas que nunca antes foram consideradas como escolha, ainda assim, eu acho que um mais igual a dois é difícil você dizer assim, nossa, é uma escolha pessoal de cada um aceitar se um mais um é igual a dois ou não, né? E coisas do tipo. Mas, enfim, na sociedade de hoje, até difícil, até esse caso, pode ser que tenha alguém que diga, não, cada um pode escolher o que quer acreditar com relação à matemática. Mas tá bom. Então tá. Então temos aí incondicionalidade e liberdade. Ah, e em que sentido, então, elas não poderiam basear-se na razão? Eu acho que o próximo slide vai explicar isso. Isso. Então, olha só, vamos ver por que que esses dois requisitos, eles fazem com que a fé não seja baseada na razão. A gente vai ver isso com bastante calma. De início vai ser um pouco complicado, mas depois vai ficando mais claro, tá? Então, nós temos aqui, de início, um dilema. Então, vamos lá. Agora não é um trilema, é um dilema. Duas opções. A fé ou é baseada na razão ou não é baseada na razão. Duas opções. Dentro desse dilema, nós temos um subdilema. Então, se você pegar aqui é, esse lado aqui, a fé é baseada na razão, nós podemos ter dentro dela duas opções. Se a fé é baseada na razão, então, duas opções. A razão iria ou estabelecê-la sem qualquer dúvida, como uma prova, ou torná-la provável.
evidência. Então, olha só, para algo ser racional, ele tem que ser ou absolutamente claro, sem qualquer dúvida, ou tem que ser pelo menos tornado provável por evidências. E então, nós chamamos de chifre do dilema cada opção que um dilema tem, né? Então, um dilema tem dois chifres, o trilema tem três chifres, por aí vai. Então, o primeiro chifre do subdilema é esse daqui, ó. Se a fé é provada na razão, então o intelecto instruído impõe a crença sem espaço para uma decisão livre. Por quê? Porque ele falou aqui, ó, estabelecê-la sem qualquer dúvida. Igual 1 mais 1 igual a 2, não é uma decisão livre. Você simplesmente acredita. Ou, por exemplo, que tem um celular na minha frente, né? Eu simplesmente acredito nisso. Não é algo que eu decido livremente acreditar ou não. Então, não é uma decisão livre. Se a gente tem essa opção um do primeiro chifre, então a decisão não é livre. Então, a gente nega esse símbolo que significa não, né? Nega o princípio da liberdade, que era um dos requisitos. Agora, o segundo chifre, a outra opção, é o que? Torna provável. O segundo chifre do subdilema, ele vai dizer o seguinte: se a fé é apenas sugerida pela razão, então sua aceitação incondicional seria injustificada e absurda, né? Então ele nega o princípio da incondicionalidade. Se a fé é apenas sugerida pela razão. Por quê? Porque se você não tem uma prova igual 1 mais 1 é igual a 2, é uma prova que você não tem nenhuma dúvida. Agora, se a fé ela é provável que Deus exista, é provável que o cristianismo seja verdadeiro. Se a fé for desse tipo, então sua aceitação não deve ser incondicional. Ela deve ser condicional às evidências que você tiver. Bom, vamos ver. Tem mais evidências que sim, mais evidências e poucas evidências que não. Agora, se isso mudar, se de repente eu tiver mais evidências que não e menos evidências que sim, então eu tenho que mudar a minha crença. Ela é condicional às evidências, né? Ela depende das evidências. Então, ela não seria incondicional. Tem uma negação aqui da incondicionalidade. Então olha só o que que acontece. O primeiro chifre do dilema diz o quê? A fé pode ser baseada na razão. Só que nós vimos que se ela fosse baseada pela razão, ela ou seria estabelecida sem qualquer dúvida, ou seria tornada provável. Mas ela não pode ser estabelecida sem qualquer dúvida, porque isso tiraria a liberdade de escolha da pessoa. E ela não pode ser tornada provável, porque isso faria dela condicional. E ela teria que ser incondicional. Então, esses dois princípios, eles levam a gente a ter que dizer que a fé não é racional. Então, vamos ver isso de novo. Agora com um esqueminha. Então, olha só, se tem a fé, ela pode ser baseada na razão ou não baseada na razão. Se ela for baseada na razão, ela pode ser provada, né? Tem uma prova clara, ou ela pode ser só tornada plausível por alguma evidência racional. Ora, se ela foi provada, ela não é livre. Se ela foi tornada plausível, ela não é incondicional. Se ela não é livre, ela não é fé, segundo o requisito da liberdade. Então, essa opção aqui está fora. Se ela não é incondicional, ela também não é fé. Então, essa opção está fora. Então, a gente fica sem nenhuma opção dentro do baseada na razão. A gente tem que adotar o não baseada na razão, tá? Então, vamos ver isso agora com os X. Então, olha só. Não é livre, mas ela tinha que ser livre. Então, essa opção está fora. Provada está fora. Incondicional aqui. Ela teria que ser incondicional, mas ela não pode ser, então essa opção está fora. Essa opção aqui também está fora, tornando plausível. Então a gente ficou sem opção aqui, a gente tem que tirar o baseada na razão. Baseada na razão já era, só sobrou uma outra opção, não é baseada na razão. Esse tipo de prova é chamada redução ao absurdo, ou reductio ad absurdum, né? Que você pega e que é, você prova que a fé não pode ser baseada na razão, e aí você conclui, ela não é baseada na razão, né? Então você prova de um lado aqui as opções que você tem, você olha todas as opções, você vê que nenhuma delas é possível, você conclui então a negação do outro lado. Então tá. Então, olha só, parece que o requisito da incondicionalidade e o requisito da liberdade levam a gente a uma fé irracional. Vamos ver então a visão do Tomás de Aquino, tá? Então, olha só, eu não sou especialista em Tomás de Aquino, eu não li o Tomás de Aquino. Isso daqui, então, está sendo extraído do livro do Rowe, tá? É o que o Rowe fala do Tomás de Aquino.
E o que que ele diz o seguinte, é, nós temos três tipos de, de posição. Na filosofia analítica, hoje a gente chamaria isso daí é, de atitude, como é que chama isso? Atitude proposicional. Atitude proposicional epistêmica, eu acho. Então, são três tipos de atitude proposicional, são atitudes que você pode tomar com relação a uma proposição. Você pode ter uma opinião sobre ela, você pode ter uma fé, ou você pode ter um conhecimento. Também você pode não ter nenhuma atitude, né? No caso, você nunca pensou na proposição, é, sei lá, de que no Gabão mora alguém com um pé de 6 dedos. Talvez ninguém aqui nunca tenha pensado nessa proposição, então você não tem nem opinião, nem fé, nem conhecimento sobre ela. Mas se você, normalmente, outras coisas, você vai ter alguma dessas três opções. Então, Tomás de Aquino vai dizer, temos essas três opções. Qual a diferença entre elas? A diferença é essa daqui, ó. É bem simples, esquemático. A opinião, ela não tem uma convicção firme e inabalável e ela não tem evidências conclusivas. É algo que a gente acha e a gente pode mudar de ideia. A fé, ela tem uma convicção firme e inabalável, mas ela não tem evidências conclusivas. E o conhecimento, ele tem a convicção firme e inabalável e ele tem evidências conclusivas. Então, olha só, a fé, ela tem, então, a convicção do conhecimento, mas ela tem a falta de evidência da opinião. Essa é a visão do Tomás de Aquino, né? É, então, gente, olha só. Isso daqui, hum, algumas pessoas podem estar pensando assim, poxa, mas espera aí, a minha fé, às vezes eu vacilo um pouco e tal, não é assim tão firme e inabalável, né? Isso não significa que você não tem fé, tá? Significa que para o Tomás de Aquino você não tem fé. Mas não necessariamente que você não tem fé. O Tomás de Aquino pode estar errado, tá? Eu não acho que seja assim tão preto no branco igual ele está colocando aqui, tá? Mas na visão que ele apresenta, a fé ela é igual assim, 2 mais um, 1 mais um igual a 2. Eu tenho tanta convicção nisso quanto que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, né? Tipo assim, se você me dizer assim, você consegue duvidar de que 1 mais um igual a 2? Não. Você consegue duvidar de que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos? Não. Do mesmo nível, né? Você teria que ser o mesmo nível para ser isso daqui que o Tomás está falando. E quais evidências que você tem de que 1 mais um é igual a 2? É absolutamente claro, né? Então, mas aqui esse exemplo ficou ruim, né? Porque é um exemplo que a gente estava dizendo que não tem tanta evidência, né? É mais a priori. Mas supondo um caso em que a gente tem conhecimento, né? Sei lá, quais evidências você tem? Vamos pegar um paralelo histórico para a ocorrência do Holocausto. Não, tem muitas evidências, né? Tem muitos documentos, temos imagens, fotos, os locais ainda existem, você pode ir lá visitar Auschwitz e tal. Eu nunca fui, mas eu já vi na Wikipédia, eu já vi filmes, eu já pesquisei, li livros sobre o assunto. Tem muita gente que concorda, e para mim é evidência, muita evidência de que o Holocausto ocorreu. E quais evidências você tem para a ressurreição de Cristo? Bom, temos o testemunho de da Escritura, que fala que algumas pessoas viram e tal, não sei o quê, mas ele é tão conclusivo quanto o do Holocausto? Bom, não temos fotos, não temos, né? Então as evidências não são tão conclusivas, mas a minha crença tem que ser tão firme quanto, ou até mais firme do que do Holocausto, segundo aqui essa visão do Tomás. Então são esses três tipos de atitude que você pode ter. A fé está aqui. ah, então, olha só. Se você não tem evidências conclusivas, você pode escolher livremente acreditar ou não, e não condicional às evidências, né? Então, a sua opinião, ela não necessariamente é condicional às evidências. E a fé também não é algo que é determinado pelas evidências. Ela é incondicional às evidências. Então, esse aspecto aqui, que é esse menos, né, a falta de evidência, ele permite a liberdade e a incondicionalidade. E para o Tomás de Aquino, uma coisa importante é que a liberdade permite um mérito, né? Então, o que que acontece aqui? Você tem um mérito de escolher crer. E esse mérito, ele vai
permitir você, então, alcançar a salvação, né? Em oposição aí a um demérito que ah, quem não crê tem e vai alcançar a perdição por conta desse demérito. Ah, tá. Então, olha só. Aqui nós temos, então, sem evidência para a proposição, mas é necessária evidência de que Deus revelou tal proposição. Então, aqui tem uma distinção. Então, para o Tomás de Aquino, embora você não tenha evidências de proposições como Deus é trino, eu creio em OVNI. Embora você não tenha evidências de que Deus é trino, você tem evidências de que Deus revelou que Deus é trino. Entendeu? Então, isso são coisas diferentes. A fé, então, ela não é totalmente independente da razão. Ela se baseia nas evidências que nós temos de que Deus se revelou de dada forma, tá? Então, olha só, é diferente afirmar Deus é trino e Deus revelou que Deus é trino. Para Deus é trino, nós não temos evidências racionais. Ela não uma crença que não é baseada em evidências racionais. Para Tomás de Aquino, você consegue provar a existência de Deus, mas a trindade de Deus você não consegue. Você tem que aceitar com base na fé. E aí ele vai dizer o seguinte: agora, Deus revelou que Deus é trino? Aqui sim nós temos muitas evidências. Há uma série de motivos racionais para crer que a Bíblia é a revelação de Deus. E, segundo ele, a Bíblia acarreta que Deus é trino, né? Então, quais seriam então os motivos racionais para crer que a Bíblia é a revelação de Deus? O cumprimento das profecias. Então, Daniel faz várias profecias que se cumpriram e outras profecias posteriores também. O êxito da igreja, ele fala o seguinte: a igreja, ela não promete nada de bom assim para a pessoa na vida terrena, e ela não e ela, pelo contrário, ela promete que você vai passar por sofrimento, né? E então, por que que a igreja teve o sucesso que ela teve, se espalhou por todo mundo? Porque nós vemos aí a providência de Deus guiando, sustentando a sua igreja. Ah, isso é então uma evidência de que a igreja é sustentada por Deus e de que a palavra de Deus, que é a Bíblia, está correta porque ela é sancionada pela igreja, que seria aí, então o povo de Deus na Terra. E os milagres, ele vai dizer, os vários milagres que nós podemos ver e que temos documentos, documentação da ocorrência dos milagres, também são evidências de que a Bíblia é a revelação de Deus, tá? E aqui nós podemos incluir, por exemplo, como que Moisés sabia que Deus que estava falando com ele quando revelou os 10 mandamentos. Bom, ele sabia porque o monte tremeu, caíram raios, etc, etc. Ele ouviu a voz de Deus nas nuvens, etc. Então, esse tipo de milagre e também milagres contemporâneos. Por exemplo, no tempo de Tomás, tal santo em tal lugar realizou uma cura. Ou, né, hoje em dia, em tal igreja, fulano foi curado. Quando recebeu tal oração, isso é evidência de que nós temos aí um Deus agindo nessa igreja, nesse grupo, que é o grupo desse livro, que é a revelação desse Deus. Então temos aí algumas formas aí de entender que Deus revelou que ele é trino. E nós podemos racionalmente acreditar nisso. Tem evidências racionais de que Deus se revelou. Então tá. É, ficou mais ou menos claro? Tá, vou seguir aqui. Contra o Tomás de Aquino, então, nós temos dois pontos aqui. O primeiro é: a razão não pode provar Deus. E o segundo é: a fé é dependente da razão. Segundo aí o John Locke, na citação na página 127. Deixa eu ver se eu coloquei no slide. Não. Então deixa eu abrir aqui no livro. Por isso que os slides têm que ser completos, porque daí quando você vai falar 6 meses depois, você não passa por essa situação que eu tô passando agora. O...
Eu vou começar com o John Locke, que eu já achei ele aqui, né? Então, olha só. Como observou o filósofo inglês John Locke, está na página 127 do livro do Rowe, no primeiro parágrafo, final do primeiro parágrafo. Como observou o filósofo inglês John Locke, tudo o que Deus revelou, sem dúvida, é verdadeiro. Não há dúvida disso. Este é o objeto apropriado da fé. Mas, se é uma revelação divina ou não, cabe à razão julgar. Né? Então, o Locke está dizendo o seguinte: é óbvio que se Deus revelou alguma coisa, aquilo é verdadeiro. Todo mundo sabe que o que Deus revelou é verdadeiro. O que a gente não sabe é o que é que Deus revelou. E para a gente saber o que é que Deus revelou, a gente precisa da razão. Para interpretar a Bíblia, para interpretar os milagres, os sinais e por aí vai. Ah, então, nesse sentido, a, a fé seria dependente da razão, né? Ok. Ah, esse parágrafo, agora que eu estou vendo, esse parágrafo todo ele vai trazer essas duas dificuldades. Então, olha só, vou ler o parágrafo inteiro. As dificuldades na forma clássica, como Tomás de Aquino trata a fé e a razão, se reduzem basicamente a duas. Primeiro, ele confere à razão o poder de provar certas afirmações básicas sobre Deus, que ele existe, é supremamente bom, é criador do mundo, que muitos hoje julgariam, usando a expressão de Tomás de Aquino, exceder toda a capacidade da razão humana. Segundo, torna a fé um tanto dependente da razão, no sentido de determinar quais afirmações Deus de fato revelou. Como observa o filósofo inglês John Locke, tudo que Deus revelou, sem dúvida, é verdadeiro, não há dúvida disso. Este é o objeto apropriado da fé, mas se é uma revelação divina ou não, cabe à razão julgar. Ok, então, então tá. Então, quem desafia, os desafios que o Rowe coloca para o Tomás de Aquino aqui são: o Rowe não acha que a razão pode provar Deus, que é o que o Tomás acha, e o Rowe acha que o Tomás está colocando a fé como dependente da razão, tá? Segundo aqui as linhas do John Locke. Então, se a gente voltar lá atrás, nas questões que a gente tinha aqui, no início, né? É, as crenças religiosas devem ser aceitas com base na fé, não na razão. Mas espera aí. Mas então, a fé ela é guiada pela razão, então as crenças religiosas deveriam ser aceitas com base na razão também, do mesmo jeito que as outras, né? Então, essa visão aqui não seria, não, essa suposta escapada do crivo da razão não está escapando, porque a fé continua dependente da razão. E o outro ponto é o seguinte: o Tomás de Aquino está dizendo, eu provo pela razão que Deus existe. Só que Deus é trino, eu só sei porque ele se revelou. Aí o Rowe vai dizer, não, não, sua prova de que Deus existe não é boa o suficiente. Você nem provou que Deus existe. E se você não prova que Deus existe, você precisa provar que ele existe para saber que ele se revelou, né? O modo como você está assumindo que tal coisa é revelação ou não e tal, etc. Tá? Então é esse que é a crítica do Rowe aqui, a visão do Tomás de Aquino, tá? Lembrando que o Rowe, ele é ateu, né? Ele deixou a fé cristã, então, enfim, ele vai propor esses desafios. Não significa que não tenhamos propostas ou outras soluções. E aí, então, a gente entra no debate do Clifford e do James. Deixa eu ver que horas são aqui. 11h22, a gente vai para medir, tem uma hora, né? Não, não é aqui não. Tem uma hora ainda. Então, vamos ver, eu acho que dá pra gente ver aqui da forma como eu coloquei. Eu coloquei os textos no slide, que aí fica mais fácil da gente ir seguindo, comentando e discutindo. Eu não sei, eu estou assumindo que vocês não leram com antecedência. Embora seja a proposta do grupo ter lido com antecedência, normalmente em grupos assim ninguém realmente lê com antecedência, porque a vida da gente é meio difícil, né? Mas se vocês tiverem lido tudo e tiverem questões específicas, a gente pode fazer isso também e ir para as questões específicas, tá? Senão a gente continua aqui expondo o que está no livro.
Ok. A visão então do William James. E também talvez pode ser que algumas coisas não tenham ficado tão claras e uma exposição completa pode ser que ajude a deixar mais claro. Eu vou seguindo aqui, qualquer coisa vocês me interrompam, tá? Aqui vocês não estão aparecendo na câmera para mim? Só aparece mesmo quando vocês mandam mensagem no chat. Então tá. Ah, então a visão do William James. Então agora a gente vai entrar num debate clássico, que é entre o William James e o William Clifford. Dois Williams. Não, tranquilo, Thiago, tranquilo. Eu tô dizendo que não tá aparecendo por causa do slide, não é nem por causa do. Vocês estão com a câmera desligada. Eu nem sabia que vocês estavam com a câmera desligada, não. Mas o. Mas então dá. Então vamos ver aqui a visão. Tem a visão do James e tem a visão do Clifford. São dois Williams que tiveram aí um debate no século XIX. Século XIX, isso. Então vamos lá. A visão de James, segundo Rawls, supera as dificuldades da visão de Tomás de Aquino. Então vale a pena a gente ver ela para superar os problemas que a gente encontrou. O ensaio de James, The Will to Believe, a vontade de crer, é uma resposta ao Clifford. Então nós vamos ver primeiro a visão do Clifford para então ver a visão do James, tá? Esses textos, gente, são bem clássicos na filosofia da religião. E esse texto do James, The Will to Believe, a vontade de crer, ele é um texto assim muito famoso, vale muito a pena ver. Um texto clássico da filosofia da religião. Todo mundo, depois, se tiver uma oportunidade, vale a pena dar uma lida. Ele tem em português, eu acho que está publicado o livro com esse mesmo título, A Vontade de Crer. É uma coletânea com com essa discussão sobre a ética da crença. Não, acho que o título do livro é Ética da Crença, organizado pelo Desidério Murcho. Então tem em português. Talvez não seja a tradução mais simples de ler, mas vale a pena ler. Então, vamos ver aqui então. O texto do Clifford também é muito bom quando você lê ele inteiro e não só os trechos que o pessoal corta, tá? O texto dele é um texto importante, sim. É poderoso também. Ainda mais nos tempos de negacionismo científico, antivacina, etc. Então, vamos ver então a visão do Clifford e depois a visão do James. Então, o Clifford ele começa com um exemplo para ilustrar a visão dele sobre ética da crença, ou seja, se é certo ou errado acreditar em coisas e quando é certo, quando é errado. E o texto começa com esse armador, que é um dono de navios, né? O cara ele tem uns navios e ele faz negócio com isso. Então, um armador estava prestes a enviar ao mar um navio com imigrantes. Ele sabia que a embarcação era velha e que não havia sido muito bem construída, que havia conhecido muitos mares e climas e que muitas vezes precisou de reparos. Houve quem sugeriu a ele que era bem possível que já não fosse adequada para o mar. Essas dúvidas atormentaram-no e deixaram-no triste. Ele pensou que talvez devesse mandar revisá-la e repará-la completamente, mesmo que isso lhe custasse muito. Antes de o navio partir, no entanto, ele conseguiu se livrar desses pensamentos melancólicos. Ele disse a si mesmo que o navio havia feito tantas viagens com segurança e resistido a tantas tempestades que de nada adiantava imaginar que não voltaria da mesma forma dessa viagem também. Ele depositaria sua confiança na providência, que não deixaria de proteger todas aquelas famílias infelizes que estavam deixando a pátria em busca de tempos melhores em outro lugar. Tiraria da cabeça todas aquelas dúvidas mesquinhas sobre a honestidade de construtores e empreiteiros. De tal forma, adquiriu uma certeza sincera e cômoda de que seu navio era completamente seguro e tinha condições de ir para o mar. Viu-o partir com um coração leve e desejando sinceramente que os exilados tivessem êxito no novo e estranho lar que teriam. E recebeu o dinheiro do seguro quando o navio afundou no meio do mar sem deixar qualquer vestígio.
né? Então, esse é o exemplo inicial aqui do Clifford. O que está acontecendo, então? O armador, ele tem um navio e chega para ele, assim, algumas dúvidas. Será que esse navio vai dar conta da viagem? E aí ele fica triste com isso e ele dá um jeito de pensar em formas de mudar a sua perspectiva, o seu pensamento e se convencer de que, claro, que o navio vai dar conta da viagem, né? De um jeito que ele não precisa gastar dinheiro, né? Então ele não quer gastar dinheiro para consertar o navio. E, na verdade, ele até ganha mais dinheiro se o navio afunda com o seguro. Então, o armador, ele fica pensando assim, mas as pessoas vão morrer, então não quero que ninguém morra, eu quero que eles cheguem em segurança, tenham uma vida boa lá. E com certeza Deus também quer isso, e eles vão chegar em segurança, vai dar tudo certo. Eu não tenho nada com que me preocupar. E aí ele realmente adquire uma certeza, ele se convence de que o navio vai chegar do outro lado, de que vai dar tudo certo. E o navio afunda, né? E não dá tudo certo. Então, esse é o exemplo do Clifford. Acerca deste homem, Clifford diz que foi culpado pela morte dos que afundaram no mar. O fato de ter acreditado sinceramente na solidez de seu navio não diminui sua culpa, pois, enfatiza Clifford, ele não tinha o direito de acreditar nas evidências que estavam diante dele. Em vez de chegar àquilo em que acreditava mediante uma inspeção meticulosa das condições do navio, o armador preferiu acreditar sem qualquer evidência adequada. Aceitar uma crença com base em evidências insuficientes é, argumenta Clifford, completamente injustificado. O armador, não tendo reunido qualquer evidência significativa acerca da solidez de seu navio, errou, portanto, ao acreditar que ele era seguro. Então, Clifford vai dizer ele é moralmente culpado de ter acreditado que o navio dele estava seguro, porque ele não tinha o direito de acreditar diante das evidências que ele tinha. Ele se forçou a focar em pensamentos e em evidências positivas, que nem eram tão fortes, não pesou elas com as negativas, ele optou por ignorar as negativas, tirar da cabeça dele. Então, ele não fez um raciocínio racional sobre a qualidade do navio. Ele simplesmente falou assim: não, eu quero acreditar que o navio vai chegar, porque isso vai ser melhor para mim, melhor para todo mundo. Então eu vou acreditar nisso e eu procuro aqui jeitos que eu tenho para acreditar nisso. E o Clifford vai dizer, ele é culpado da morte daqueles que afundaram no mar, e ele é culpado por acreditar nisso. Então o Rowe vai falar mais sobre isso. Olha aqui, ó. Mas e se o navio tivesse chegado em segurança? O armador seria menos culpado? E aí o Clifford diz, o homem não seria inocente, ele apenas não teria sido descoberto. A questão do certo ou do errado está relacionada com a origem da crença do armador, não com aquilo de que se tratava. Não era a crença em si, mas como ele chegou a ela, mas como ele chegou a ela. O que está em questão não é se a crença era verdadeira ou falsa, mas se ele tinha o direito de acreditar com base nas evidências que estavam diante dele, tá? Ah, então, olha só, mesmo se o navio tivesse chegado em segurança, ele não seria inocente. Ele só não teria sido descoberto. As pessoas só não teriam descoberto que ele fez o que ele fez, que ele foi tão irresponsável, né? Ah, porque ele estaria errado da mesma forma de agir desse jeito. Contra o julgamento de Clifford acerca do armador, podemos objetar que ele confundiu o fato de o armador acreditar que o navio era seguro com a ação de enviá-lo para o mar sem a devida inspeção. O erro, poderíamos argumentar, está no último. Então, olha só, o que estaria errado é ele mandar o navio sem fazer inspeção, e não ele acreditar que o navio é seguro. Acreditar ou não é certo ou errado. O que estaria errado é a ação dele de não fazer a inspeção. Afinal, embora acreditasse, sem boas evidências, que o navio era seguro, o armador ainda assim poderia ter ordenado uma inspeção adequada antes de enviá-lo para o mar. O que é certo ou errado são as ações, e não o simples fato de aceitar as crenças. Clifford, no entanto, reconhece a distinção que fizemos entre a crença do armador e sua ação de enviar o navio para o mar. Ele concorda, além disso, que a ação foi um erro, a ação de enviar o navio foi um erro. Contudo, ele insiste que a crença do armador também deve ser condenada,
pois as crenças naturalmente levam à ação. E uma pessoa que tem o hábito de acreditar em coisas com base em evidências insuficientes ou sem qualquer evidência, muitas vezes aceitará crenças que naturalmente levam a ações que de fato prejudicam os outros, como ilustra o caso do armador, tá? Deu para seguir? Tá, Sim, legal. Então o ponto é, ele está errado de mandar o navio sem inspeção e ele está errado também de acreditar que o navio é seguro. Ele tem dois erros morais aqui. Acreditar também é um erro moral. E aí o Rowe fala mais algumas coisas interessantes aqui para nós. Ó. Refletindo sobre o caso do armador e as observações de Clifford, podemos ter o mesmo julgamento que ele faz do homem. Quando uma crença é tal que naturalmente leva a ações que podem ser prejudiciais para os outros, é errado se deixar levar por essa crença com base em evidências insuficientes, tá? Então, se uma crença vai gerar prejuízo para outras pessoas, você precisa de evidências para essa crença, para ter certeza disso. Tais crenças não devem ser aceitas sem evidências adequadas em favor delas, pois sabemos que, quando as pessoas se entregam a tais crenças, na ausência de evidência adequada em favor delas, os resultados para a humanidade muitas vezes são prejudiciais, se não desastrosos. Mas certamente existem crenças que, uma vez aceitas, não tendem a levar a ações prejudiciais aos outros. Essas crenças podem ser questões insignificantes e triviais, como acreditar que há um ano estava quente neste mesmo dia, ou crenças significativas, que tendem a levar apenas a ações úteis para os outros, como acreditar que os seres humanos são basicamente bons e amáveis. Se acredito que os outros são basicamente bons e amáveis, posso estar mais disposto a agir de forma amável com eles do que se eu acreditasse de outra forma. Com crenças como essas, parece irracional, pelo menos superficialmente, alegar que é errado acreditar nelas, na ausência de evidências adequadas em favor de sua veracidade. Clifford, no entanto, é inflexível em sua opinião. Então, olha só. Tá bom, podemos dizer que o caso do armador ele estava errado mesmo, mas não é sempre que a gente acredita numa coisa sem evidência que a gente está errado. Porque algumas vezes isso é bom, isso gera resultados positivos, isso vai ser benéfico para outras pessoas, né? A gente precisa acreditar em coisas sem tantas evidências, sem evidências adequadas. E muitas vezes isso não vai prejudicar ninguém e às vezes vai até beneficiar, né? Mas o Clifford vai dizer, não, não, não. A gente, é sempre errado você acreditar com base em evidências insuficientes. E aí ele explica, se eu me permito acreditar em algo com base em evidências insuficientes, então aqui já é o Clifford, não é o Rowe mais. Se eu me permito acreditar em algo com base em evidências insuficientes, pode ser que a mera crença não cause grandes danos. Ela pode ser verdadeira, afinal, ou eu talvez nunca tenha a oportunidade de exibi-la em ações externas. Mas eu não posso deixar de cometer este grande erro contra o homem, o de me tornar crédulo. Contra o homem aqui é a humanidade, né? O perigo para a sociedade não é meramente acreditar em coisas erradas, embora isso seja muito sério, mas tornar-se crédulo e perder o hábito de pôr as coisas à prova e investigá-las, pois isso seria voltar a mergulhar na selvageria. É, Então, isso é bem pertinente, né? Nos períodos que a gente tem de fake news, todo mundo aqui viu o período aí mais crítico, né? Nas eleições, de tantas fake news dos dois lados, né? E, e o como as pessoas rapidamente acreditavam em tudo que era dito, sem checar e passavam adiante. Normalmente, principalmente quando era algo que elas queriam acreditar, né? Igual o armador queria acreditar que o navio ia chegar seguro, porque se alinhava com expectativas que ele tinha, com o que ele queria para a vida dele, para o país dele, né? Então, se alguma coisa se alinha com o que eu quero, eu vou, não preciso investigar tanto e tal, né? Normal, provavelmente está certo. Então, é isso que o Clifford está criticando. Ele vai dizer o seguinte: a gente precisa de senso crítico. A sociedade precisa, senão a gente vai voltar à selvageria, né? Isso é linguagem do século XIX aí. A gente vai abandonar a civilização e voltar para o mato. Então tá, então ele tem esse ponto assim. A gente
precisa sempre acreditar. E eu acho que nós vamos chegar nessa frase. Isso, nós vamos chegar nessa frase nesse slide aqui, que é a frase mais famosa do Clifford. Então, olha só. É um pouco longo, mas a gente consegue seguir, ó. Se uma crença é trivial ou é significativa e suscetível de levar a ações que prejudiquem os outros, ou se é significativa e suscetível de levar a ações que beneficiam os outros, o julgamento de Clifford é o mesmo. Então, não interessa se a crença ela é bobinha ou se ela vai gerar um benefício para alguém ou se ela vai gerar um malefício, sempre o julgamento do Clifford é o mesmo. Nós só estamos justificados em aceitar essa crença se tivermos evidências suficientes em favor de sua veracidade. Aceitar ou não uma crença não é uma questão de quais resultados essa crença vai gerar. É uma questão de se essa crença é baseada em evidências suficientes ou não. Pois, caso contrário, prejudicaremos a nós mesmos e à sociedade, enfraquecendo o hábito de exigir evidências em favor de nossas crenças. Um hábito que lentamente nos tirou da era da superstição e da selvageria. Está claro, então, que Clifford não tolerará exceções à sua injunção de acreditar apenas na presença de evidências suficientes. Né? Então, ele não vai tolerar nenhuma exceção. Sempre nós precisamos de evidências suficientes para acreditar em qualquer coisa. Ele resume sua visão em uma observação citada por James em The Will to Believe. Então, esse daqui é a famosíssima frase do Clifford, que é o que todo mundo conhece do artigo dele. Ele fala o seguinte: é errado sempre, em qualquer lugar e para qualquer pessoa, acreditar em qualquer coisa com base em evidências insuficientes. Né? Então, é um princípio absolutamente universal. É claro, então, que se o Clifford tiver razão, ninguém pode estar justificado em acreditar que o teísmo é verdadeiro sem evidências adequadas para a verdade do teísmo. Semelhantemente, ninguém pode estar justificado em acreditar que o ateísmo é verdadeiro sem evidências adequadas em favor de sua veracidade. Se não temos evidências adequadas em favor do teísmo nem do ateísmo, então, na visão de Clifford, nossa obrigação é suspender o julgamento, isto é, ser agnóstico. Então, aqui o Rowe aplica o que o Clifford diz para o caso específico da crença em Deus, né? O Clifford, no texto dele, ele fala algumas coisas também sobre a crença em Deus. Eu não sei se eu coloquei aqui ou não. Mas ele é um pouco mais cético, né? Na crença em Deus e tal, não sei o quê, e acha que isso é parte da tal da selvageria. Enfim. E aí o James vai ter uma resposta. Então, precisamos chegar na resposta dele, que é muito boa. Uma grande peça da filosofia. Então tá. Então, bom, ficou claro? Deu para seguir? Se alguém se perdeu aí, quer que repete alguma coisa? Eu não tenho a capacidade, às vezes, de atenção que outras pessoas têm. Então, normalmente eu perco o fio da meada no meio das coisas. Por isso que eu tô perguntando. Beleza. Então tá. Então, até onde concordam Clifford e James? Então, antes da gente ver a visão do James, vamos ver em que eles concordam. E aí aqui, isso aqui tudo é uma citação do Rowe, tá? Do livro. Rowe, e sei lá como é que fala o nome dele. Embora, como já observamos, o ensaio The Will to Believe de James seja um ataque à visão de Clifford, vale a pena comentar até onde o James concorda com Clifford. Então, o texto do James vai ser para atacar o Clifford, mas eles ainda assim concordam em alguma coisa. Primeiro, ele concorda com a afirmação fundamental de Clifford de que uma pessoa deve ser julgada, elogiada ou culpada em termos de crenças e ações. Então, não só ações, mas crenças também. Segundo, ele concorda com Clifford que não é o conteúdo da crença de uma pessoa que determina como ela deve ser julgada, mas a maneira pela qual ela chega a essa crença. Então, olha só, se você acredita de uma forma mal fundamentada, o James vai concordar que isso está errado. Por fim, se dividirmos a visão de Clifford em duas regras para as crenças, está razoavelmente claro que James concorda com a primeira das duas. Então, olha só. Vamos colocar aqui o Clifford, ponto 1, ponto 2 do Clifford. O ponto 1, James concorda, o ponto 2, não. Se o indivíduo está ciente de evidências contra uma hipótese e da falta de boas evidências em favor dela, e ainda assim se permite acreditar nela,
porque sente certa satisfação pessoal, ele comete um erro, né? Então, olha só, aquela questão da satisfação que a gente estava falando, do que você quer acreditar ou não, se você tem, você está ciente de evidências contra a hipótese da falta de evidências, de boas evidências em favor dela, você não deve, então, acreditar nela só porque você quer, né? Então, esse é o ponto que o James concorda. 2. Se o indivíduo não tem evidências em favor de uma crença e nenhuma evidência contra ela, é errado acreditar ou rejeitar a crença. Cabe a ele suspender o julgamento do assunto e aguardar as evidências. Então, lembra que o Rowe colocou lá, né? O certo para o Clifford seria ser agnóstico se você não tem evidências a favor e contra. E esse ponto aqui é que o James vai atacar. Ele vai dizer o seguinte, né? Não, o Clifford está errado. Se não é o caso aqui, se o indivíduo não tem evidência a favor de uma crença e nenhuma evidência contra ela, então ele tem que suspender o julgamento. Como que ele faz isso? E aí é um movimento assim bem surpreendente, bem elaborado do James. Ah, quando ele vai quando ele vai fazer isso. Deixa eu tomar uma água aqui. Deixa eu ver se a gente precisa ler isso tudo aqui. Tá, vamos ler isso aqui. Onde então que discordam o Clifford e o James? É com relação à segunda, né? Como a gente já disse, das duas regras citadas que o James diverge do Clifford. Como veremos, a discordância do James com a diretiva 2 não é tão ampla quanto poderia ser. Então, não é que ele discorda absolutamente, completamente. Ele discorda num caso bem específico. Mas, antes de entrarmos nos detalhes dessa discordância, é útil expressar as regras 1 e 2 em termos um pouco diferentes. Termos que o James usa em seu ensaio. Segundo ele, existem duas e apenas duas determinantes de nossas crenças: a razão e as paixões. Então a gente só acredita nas coisas ou com base na razão ou com base nas paixões, tá? Então essa é a visão aí do James. A razão pesa uma crença em termos de evidências a favor dessa crença ou contra ela, e nos leva a acreditar de acordo com as evidências. As paixões são todos os fatores, além dos intelectuais, que nos levam a aceitar ou rejeitar uma hipótese. Desde a época de Platão, os filósofos normalmente consideram que é nosso dever suprimir as paixões em se tratando de crença e permitir que a razão, e apenas a razão, seja a força determinante no modo como formamos nossa crença. É claro que o Clifford se encontra nessa tradição e que James também tem, pelo menos, um pé bem firme nela. A regra 1 de Clifford inclui o caso em que a razão rejeita uma crença e nós permitimos que nossas paixões dominem nossa razão. A regra 2 inclui o caso em que a razão é neutra e, em vez de suspendermos o julgamento, permitimos que nossas paixões orientem nossa crença. Em ambos os casos, a razão foi sacrificada em favor das paixões e tal sacrifício, de acordo com Clifford, é um erro. James concorda com Clifford no primeiro caso, mas discorda completamente no segundo. O James não afirma que toda vez que a razão for neutra, é errado que nossa crença siga a orientação de nossas paixões. Em vez disso, ele afirma que há casos especiais em que a razão é neutra, e ainda assim, não é errado seguir a orientação das paixões. Devemos agora tentar observar quais são esses casos especiais e por que o James pensa que a crença religiosa é um desses casos. Então, tem duas formas de você acreditar em alguma coisa. Ou porque você tem evidências racionais para ela, ou porque você quer, né? São as duas formas, segundo aqui o James. E os filósofos têm sempre dito, não, você tem que ter a razão guiando, não é simplesmente porque você quer que você vai sair acreditando nas coisas. Você tem que acreditar com base na razão. E o Clifford, então, vai trazer isso e vai dizer que isso é uma diretriz ética. Não é simplesmente assim, ah, qual a melhor forma de ter mais crenças verdadeiras ou de conhecer explicações relevantes. Não é isso que ele diz. Ele diz o seguinte: é errado você não seguir a razão.
né? É moralmente errado. E aqui ele vai dizer o quê? Se a razão diz uma coisa e você quer acreditar o contrário, você está errado. E se a razão não diz nada e você quer acreditar em alguma coisa mesmo assim, você também está errado. O James vai dizer: se a razão diz uma coisa e você quer acreditar diferente, você está errado. Mas se a razão não diz nada, isso não significa que você não precisa, que você não pode acreditar em nada, tá? Talvez você possa acreditar em alguma coisa em alguns casos. E aí tem um caso muito específico, que é a crença em Deus, em que ele acha que você precisa, que você deve acreditar sim. Ah, e aí nós vamos ver então como que isso funciona. Então aqui estão os dois princípios do Clifford de novo. Princípio 1. Se o indivíduo está ciente de evidências contra uma hipótese e da falta de boas evidências em favor dela, e ainda assim se permite acreditar nela porque sente certa satisfação pessoal, comete um erro. Princípio 2. Se o indivíduo não tem evidências a favor nem contra, é errado aceitar ou rejeitar, ele tem que suspender o julgamento. Tá? 1. Não se pode acreditar contra a razão. 2. Não se pode acreditar além da razão. Então, esses são os princípios do Clifford. O James aceita o 1, você não deve acreditar contra a razão, mas ele rejeita o 2, você não pode acreditar além da razão. Você pode sim. Basicamente, o que o James diz, no que se refere à segunda regra de Clifford, pode ser expresso da seguinte forma: quando e somente quando uma hipótese é intelectualmente indecidível e é tal que nos apresente uma opção genuína, não é errado acreditar no que desejamos em relação à hipótese, deixando a nossa natureza passional decidir. Então, não se pode acreditar além da razão. O James diz, pode sim. Quando? Quando uma hipótese é, intelectualmente indecidível. 2, uma opção genuína. Tá? Então a gente precisa entender o que são essas duas coisas para a gente saber quando, segundo James, você pode acreditar além da razão, não contrário à razão. E aí ele vai dizer o seguinte: ao exigir que a hipótese seja intelectualmente indecidível, James deixa claro que é a regra 2 de Clifford que está em questão, o caso em que a razão é neutra em relação a uma hipótese. Então, intelectualmente indecidível significa que não dá para decidir pela razão. Então, se não dá para decidir pela razão, nós temos aí que ver se é uma opção genuína ou não. Se for uma opção genuína, temos o direito de acreditar ou deixar de acreditar, mesmo que a razão não nos dê evidências nem para uma coisa nem para outra. E ao exigir que a hipótese expresse uma opção genuína, antes de podermos reivindicar o direito de acreditar no que desejarmos, James deixa claro que não temos o direito de seguir nossas paixões toda vez que a razão for neutra, mas apenas quando, além da neutralidade da razão, estivermos diante de outra coisa, uma opção genuína. Então não é sempre que você pode sair acreditando se a razão for neutra. É só nos casos de opção genuína. Ao usar opção genuína, então vamos entender finalmente o que é isso. Na verdade, vai demorar um pouquinho ainda, porque ele vai usar outras palavras que a gente vai precisar entender. Ao usar opção genuína, James explica que se refere a uma decisão viva, significativa e forçosa entre duas hipóteses. Então agora a gente tem que entender o que é viva, o que é significativa e o que é forçosa. Uma opção, uma decisão entre duas hipóteses pode estar viva ou morta para nós. Uma opção está viva quando ambas as hipóteses estão vivas para nós, quando ambas nos atraem e nos fornecem possibilidades reais para a nossa vida, tá? Então, às vezes a razão não te diz nada, mas uma das opções, ela é uma opção viva, mas a outra não. Então, não seria uma opção genuína. Para que seja uma opção genuína, as duas têm que estar vivas. As duas opções têm que ser vivas. E o que ele quer dizer com isso é que ambas as hipóteses nos atraem e nos parecem possibilidades reais para a nossa vida. O James, então, ilustra, né, para a gente conseguir entender, ele dá um exemplo. Se eu lhe disser, seja um teosofista ou um maometano, é provável que isso seja uma opção morta, porque para você nenhuma hipótese tem possibilidade de estar viva. Mas se eu disser, seja um agnóstico ou um cristão, a situação é diferente, considerando sua formação, cada hipótese tem certo apelo, ainda que pequena a sua crença.
Então, originalmente, esse ensaio do James era uma palestra que ele estava dando. É, agora eu esqueci, tá vindo na minha cabeça que é Princeton, mas eu não tenho certeza se é Princeton. Mas se for Princeton, é uma instituição cristã e, se eu me lembro bem, era uma instituição cristã. Então, ele estava dando uma palestra numa instituição cristã. Ele vai dizer o seguinte, ó, ninguém aqui quer nem ser teosofista, nem islâmico maometano. Vocês talvez sejam tentados ao agnosticismo e ao cristianismo. Talvez sejam as opções que vocês consideram vivas, né? Então, o caso acima, né, entre um teosofista e um maometano, não é uma opção genuína. Agora, entre um agnóstico, ser um agnóstico e um cristão, parece que sim, que é uma decisão viva. Agora, a gente precisa ver se ela também é significativa e forçosa, que são as outras duas, os outros dois critérios, para ser uma opção genuína. Ah, Então, essa daqui é uma consideração diferente. Considerando sua formação, o contexto em que você está, cada hipótese tem algum apelo, ainda que pequeno, para sua crença, né? Então, não precisa também ser um apelo muito grande. Se você tem, assim, muita convicção do cristianismo, mas talvez aqui uma pequena dúvida ou alguma coisa, já é o suficiente aqui para o Clifford. Pro James, desculpa. E agora, então, a gente entendeu o que é viva. Vamos entender agora o que é significativa. Uma opção pode ser significativa ou trivial. Ela é significativa quando você pode não ter outra oportunidade de decidir entre as duas hipóteses, quando não pode anular facilmente a escolha que fizer e quando há algo de considerável importância que depende de você fazer a escolha certa. Então, por isso que eu disse que é uma que o James trabalha aqui num nível de complexidade, porque primeiro a gente teve que distinguir casos. Vou voltar aqui o slide para a gente recapitular. A gente teve que distinguir quando a razão é neutra de quando a razão não é neutra. Depois a gente tem que distinguir de quando é uma opção genuína para quando não é. Para entender o que é uma opção genuína, a gente tem que entender o que é viva, significativa e forçosa. E para entender o que é significativa, olha só, a gente precisa de três critérios também. Você não tem outra oportunidade para decidir. Você não pode anular facilmente a escolha que você fizer. E há algo de considerável importância que depende de você fazer a escolha certa. Tá? São três critérios para uma escolha ser significativa. Durante a Guerra do Vietnã, muitos jovens tiveram de escolher entre servir ao seu país em uma causa que consideravam injusta ou se recusar a servir. É claro que a escolha era significativa. Fazer a escolha errada poderia levar a consideráveis perdas pessoais. A decisão, uma vez tomada, não poderia ser facilmente anulada. E tampouco a escolha poderia ser deixada para depois, né? Então, olha aqui um exemplo de decisão significativa. Você vai para a guerra do Vietnã ou não, né? Você tem que decidir agora, que é agora que estão alistando e estão mandando ir para a guerra. Se você for, você pode morrer. Se você não for, sua família pode te não ir com a sua cara, etc. Ah, que pena, Fernando. Ah, bom, mas depois, se você conseguir ver a gravação, dá para você pegar o finalzinho. Se você não for, é, então você vai ter consequências aí da sociedade, da sua família, etc. E fazer a escolha errada, então, leva a perdas pessoais. E também você não consegue voltar atrás, né? Você tá lá no Vietnã, você fala assim, não, desisti, né? Não vou mais lutar na guerra. E, tipo assim, meio complicado. E depois também que o exército já saiu, você não pode chegar e falar, peraí, acho que eu vou sim pra guerra. Mas aí agora, como é que você vai checar lá, né? Etc. Então, é isso. É um caso de decisão significativa. Uma opção pode ser forçosa ou evitável. Ela é forçosa quando se recusar a decidir entre uma ou outra das duas hipóteses tem as mesmas consequências que decidir de fato entre uma delas. Se eu recebo uma importante proposta de trabalho e me é dado um prazo para aceitá-la ou rejeitá-la, o que é absolutamente inflexível, no sentido de que, uma vez terminada a proposta será retirada e feita a outra pessoa disposta a aceitá-la,
Então me foi apresentada uma decisão entre responder dentro do prazo e aceitar a proposta, ou responder dentro do prazo e rejeitar a proposta. Uma decisão que é forçosa. É forçosa porque as consequências de se recusar a decidir entre aceitar ou rejeitar são as mesmas que as de rejeitar. As duas ações, responder para rejeitar a proposta e não responder de forma alguma, são diferentes, mas as consequências são praticamente as mesmas. Recusar-se a decidir é praticamente o mesmo que decidir rejeitar a oferta. Então, isso aqui é que é forçoso, né? Uh, Você tem que decidir, não tem jeito de você não decidir. Se você falar que você não vai decidir, no fundo, você meio que está decidindo, né? Porque você tem que aceitar um emprego até tal data. Se você não aceitar até tal data, é o mesmo que você está rejeitando. Uh, e é claro, então, que isso tudo ele vai dizer que se aplica ao caso da crença em Deus, né? E aqui, primeiro tem uma explicação do que seria evitável. Bom, acho que está bem claro, né? Evitável é quando você tem uma diferença entre você deixar de decidir ou você decidir, né? É, deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Se você está fazendo um teste, uma prova com respostas do tipo verdadeiro ou falso, no qual recebe 5 pontos por uma resposta correta e perde 5 pontos por uma resposta errada, e não ganha nem perde pontos quando não responde, então sua decisão entre responder verdadeiro ou falso é evitável, não forçosa. Pois as consequências de não responder de forma alguma são diferentes das consequências de cada uma das duas maneiras de responder. Então, um exemplo aqui meio artificial, mas que funciona para ver um caso de uma decisão evitável. Então tá. E aí, então, vai vir a conclusão. É bem possível que a verdade da questão seja de que nosso intelecto racional é incapaz de decidir a questão da existência do Deus teísta, porque não há boas evidências em nenhum dos lados da questão, ou porque as evidências que existem de um lado são equilibradas por evidências igualmente boas do outro. Talvez, então, a afirmação de que o Deus teísta existe seja tal que não se pode determinar sua verdade ou falsidade por meio da investigação racional. Neste caso, então, de acordo com Clifford, é nosso dever ser agnósticos. James, no entanto, discorda, porque ele pensa que a questão religiosa chega até nós como uma questão viva, significativa e forçosa. Tá? Talvez valha a pena observar que James não prova que a opção entre acreditar que Deus existe e acreditar que ele não existe é significativa ou forçosa. Tudo que ele consegue provar é que ela é significativa e forçosa se for verdade que Deus existe. Pois é só no caso de Deus existir que algum bem vital, a vida eterna, estará em jogo na decisão. Se Deus não existir, então a decisão entre as duas hipóteses não é significativa e tampouco é forçosa. Pois, como vimos, a opção não é forçosa em relação à verdade e ao erro. Ela o é apenas com respeito ao bem vital da vida eterna, da graça divina e de outras bênçãos decorrentes da crença. Contudo, se o ateísmo for verdadeiro, não haverá esse bem vital em virtude do qual a opção poderá ser forçosa. Em resposta a este ponto, o melhor que podemos dizer é que James mostrou que a opção religiosa pode ser significativa e forçosa, e não há como saber que não é. É, então, o que o James estaria mostrando, então, é o que? É possível que a decisão da crença em Deus ou da aceitação do cristianismo seja significativa e forçosa se Deus existe. Mas, se Deus não existe, ela não é. Então, também é possível que ela não fosse, epistemicamente possível. É, e nós não temos como saber se ela é forçosa ou não, justamente por quê? Porque ela é uma opção viva. A gente não sabe se Deus existe ou não, né? Então, se você está nessa situação em que você não sabe se Deus existe ou não, e você é confrontado com a decisão de acreditar ou não, você está, então, num caso de uma decisão significativa, possivelmente significativa e forçosa. Mas isso é o suficiente para o James para justificar você tomar uma decisão. Porque se você falar assim, não, não vou decidir nem acreditar, nem não acreditar, isso é o mesmo, possivelmente, do que você decidir não acreditar, né? Ah,
Seguindo o precedente estabelecido por James, podemos pensar no teísta, no agnóstico e no ateísta como adeptos de políticas diferentes. O teísta adota a política de arriscar o erro pela oportunidade de ter a verdade um bem vital. O teísta arrisca o erro porque acredita em algo, que Deus existe, a favor do qual não tem evidências adequadas. Então, até onde consta ao teísta, a crença pode ser falsa. Mas ele corre esse risco pela oportunidade de ter a verdade, uma crença verdadeira, se Deus existir, e de receber um bem vital, a vida eterna e outras bênçãos que o teísta recebe se Deus existir. O agnóstico adota a política de correr o risco de perder a verdade e perder um bem vital pela certeza de evitar o erro, que seria aqui então o conselho do Clifford. Por não acreditar de uma forma ou de outra no que diz respeito à hipótese teísta, o agnóstico pode se consolar com a certeza de ter evitado o erro, uma certeza que nem o teísta nem o ateísta podem desfrutar. Mas, com a mesma clareza, o agnóstico corre o risco de perder uma crença verdadeira e o recebimento de um bem vital, um bem que o agnóstico, tanto quanto o ateísta, certamente perderá. O ateísta, por outro lado, adota a política de arriscar o erro e a perda de um bem vital por uma oportunidade de ter a verdade. Né? Então se a gente coloca as coisas nesses termos aqui, ó, arriscar o erro pela oportunidade de ter a verdade é um bem vital. Correr o risco de perder a verdade é um bem vital, pela certeza de evitar o erro. E arriscar o erro e a perda de um bem vital por uma oportunidade de ter a verdade, parece muito óbvio que o mais racional é a posição do teísta, que é arriscar o erro pela oportunidade de ter a verdade um bem vital. Né? Ele está arriscando um erro, mas por algo que vale muito, muito a pena. Né? Enfim. De acordo com Clifford, considerando que nos faltam evidências adequadas em favor da hipótese teísta ou contra ela, é errado adotar a política do teísta ou do ateísta. Em vez disso, é nosso dever adotar a política do agnóstico. Então, Clifford tinha falado isso, você tem que ser agnóstico. Mas a posição de Clifford, argumenta James, equivale simplesmente a uma decisão passional de evitar o erro a todo custo. Então, o que o James está dizendo é o seguinte: o Clifford acha que ele está sendo super racional, porque ele não está decidindo nada nesse caso. Ele está dizendo assim: não, estou suspendendo o juízo porque não tem evidências. Essa é a decisão racional. E o James fala: mas não tem nada de irracional nisso. Ele só está com medo de errar, né? O que ele não quer errar. Então o desejo dele, ele está seguindo as paixões dele, o desejo dele de não errar. E é por isso que ele está se mantendo agnóstico. No fundo, é uma decisão das paixões dele, tanto quanto as outras. Não é uma decisão da razão dele. É uma decisão passional. E aí, é melhor correr o risco de perder a verdade e um bem vital do que arriscar um erro. Isso seria a visão do. Seria como o Clifford, como o James descreve a posição agnóstica do Clifford. E essa é a decisão tomada por Clifford. Para o James, não há nada atraente ou convincente nessa decisão. Então, gente, vocês podem ver, assim, eu, pelo menos, quando eu vi isso daqui a primeira vez, eu fiquei assim, caramba, como esse cara foi sagaz, né? Assim, de uma forma que você lê o Clifford, você fica assim, nossa, rapaz, esse cara aqui tá realmente tem um ponto, né? A gente precisa mesmo ter responsabilidade e tal, mas o James consegue virar o jogo e falar, mostrar que o Clifford, no fundo, ou pelo menos assim, talvez você não seja convencido, mas o James argumenta muito bem que, no fundo, o Clifford tá seguindo os desejos e as paixões dele, e não é uma decisão racional, etc. É um medo de errar, né? É uma opção de que ele não quer errar. É, não uma opção de que vai maximizar o bem, né? O bem-estar. Se você fosse o Clifford diz, nós vamos maximizar o bem para a sociedade se a gente for tiver senso crítico, etc, etc. Por um lado, sim, mas por outro lado, no caso da crença que é uma opção genuína, você está perdendo um bem que é a vida eterna, né? Que é um bem muito maior do que a sociedade ter um senso crítico. Então, você não está maximizando o bem, né? Então, enfim. Uh, e aqui, então, tem uma citação do James.
É como um general que informa aos seus soldados que é melhor evitar a batalha para sempre do que arriscar um único ferimento. Não é assim que se conquistam vitórias sobre inimigos ou sobre a natureza. Nossos erros certamente não são coisas muito sérias. Em um mundo onde temos tanta certeza de incorrer neles, por mais cautelosos que sejamos, o coração leve parece mais saudável do que este nervosismo excessivo por causa deles. Então, enfim, tem uma retórica aqui bem construída, né, com esse exemplo do general e tal, e ele vai dizer, olha, o Clifford é como esse general que está dizendo assim, olha, não vamos lutar não, porque a gente pode se machucar, né? Não vamos nunca ir para a guerra, soldados, porque a gente pode se machucar. E o James está dizendo, um machucado aqui, um machucado ali, vale a pena, né? Senão ninguém ia para a guerra, né? A gente vai para a guerra justamente porque vale a pena, porque tem um motivo de que as pessoas estão dispostas a se machucar, a morrer. E da mesma forma a gente está disposto a errar vez ou outra. E isso não é grandes coisas. A gente com certeza a gente vai errar vez ou outra, né? Então não tem por que a gente ficar com esse nervosismo excessivo em cima dos nossos erros. A própria visão do James é de que nenhuma regra nos obriga a escolher qualquer uma das três políticas descritas há pouco. Então o James vai dizer o seguinte: não tem uma regra aqui que você precisa escolher a posição teísta e não agnóstico e não ateísta. Você tem a liberdade de escolha. Não é que. Bom, eu, pelo menos, quando eu vejo as opções, do jeito como elas foram colocadas ali, me parece claramente que ateísta é a mais racional. Mas a opção oficial do James é de que cada um pode decidir, não é uma coisa que a razão determina, né? Então ele defende o nosso direito de seguir a política do teísta, mas ele não acredita que alguém tem o dever de adotar essa política. Cada pessoa tem o direito de adotar aquela política entre as três que melhor corresponda à sua própria natureza passional, ou seja, aos seus próprios desejos, né? É, Clifford tem o direito de adotar a política do agnóstico. Ele erra apenas ao tentar impor essa política como um dever a todos os outros. E o James conclui então com um apelo à tolerância, né? Então, aqui nós vamos ter as origens da visão republicana de tolerância religiosa também no trabalho do James, que ele vai dizer o seguinte: não, o Clifford tem o direito de ser agnóstico. O que ele não tem o direito é de mandar todo mundo ser agnóstico, falar que quem não é agnóstico está errado, está moralmente errado. E então ele conclui com esse apelo à tolerância, que essa citação bom, isso aqui é uma citação do Rowe, não do James, mas vamos ver que ele que ele fala? O James fez uma convincente defesa do direito de acreditar no que desejarmos em relação à hipótese teísta. No entanto, acredito que ele esteja equivocado ao representar a escolha entre as três políticas como uma escolha que não se pode fazer com uma base racional. De fato, sua própria visão parece ser a de que a política do teísta, arriscar o erro pela oportunidade de ter a verdade e um grande bem, é uma política racional a ser seguida, e a de que o teísta não é irracional ao adotá-la. Então, olha só, aqui o Rowe, então, já está construindo uma crítica em cima do James. Ele vai falar, o James construiu muito bem, pelo jeito não ficou no slide aqui. Não sei porque eu deixei esse James conclui com uma pela tolerância ali os dois pontos, que não veio pro slide. Mas o Rowe, então, ele vai fazer uma crítica que é a seguinte, não, parece que a decisão, no fundo, é racional. Igual eu estava falando, se você olha aquelas três opções, vamos voltar. É, arriscar o erro pela oportunidade de ter a verdade um bem vital, correr o risco de perder a verdade um bem vital pela certeza de evitar o erro, ou arriscar o erro e a perda de um bem vital por uma oportunidade de ter a verdade. Você olha essas três opções, parece que você pode decidir racionalmente entre elas. E me parece que a primeira é a mais racional. E o Rowe acha que o, o James também está, no fundo, falando isso, né? Olha só. Ele fez uma convincente defesa do direito de acreditar no que desejarmos em relação à hipótese teísta. No entanto, acredito que ele esteja equivocado ao representar a escolha entre as três políticas como uma escolha que não se pode fazer como uma base racional.
Sua própria visão parece ser a de que a política do teísta, arriscar o erro pela oportunidade de ter a verdade um grande bem, é uma política racional a ser seguida, e a de que o teísta não é irracional ao adotá-la. Então, o teísta não está sendo irracional ou simplesmente passional. É uma posição racional, segundo o Rowe. E eu tenho uma tendência a concordar com isso, embora aqui não seja racionalidade epistêmica, baseada em evidências, mas o que a gente chama de racionalidade prática, baseada no cálculo das consequências. Tipo a aposta de Pascal. Não sei quem já ouviu falar da aposta de Pascal. Se você já ouviu falar, pode ser útil pensar nela. Se você não ouviu falar, esquece. Mas é o que a gente chama de racionalidade prática. Ok. E aqui então nós temos ah, uma outra crítica do Rowe, que ele diz o seguinte: e o James é talvez injusto com o Clifford ao sugerir que o Clifford adote a política do agnóstico, que é a política de correr o risco de perder a verdade, um bem vital, pela certeza de evitar o erro, simplesmente pelo terrível medo de ter uma crença falsa. O Clifford, afinal, deu razões para seguir a política do agnóstico. Suas razões podem não ser muito boas, mas o James deveria responder a elas em vez de menosprezar os motivos do Clifford. Não se trata de o próprio Clifford ter receio de cometer um erro, acreditar em algo que é falso, pois ele sabe perfeitamente que o homem que acredita de acordo com o peso das evidências, às vezes terá uma crença falsa. Raramente temos todas as evidências relacionadas a uma crença. O Clifford pensa que, quando nos permitimos acreditar em algo com base em evidências insuficientes, enfraquecemos um hábito importante em nós mesmos e nos outros, o hábito de pôr as coisas à prova e de investigá-las, o que lentamente nos tirou da era da superstição e da selvageria. É basicamente por isso que ele insiste que adotemos o ponto de vista agnóstico toda vez que nosso intelecto não puder decidir entre duas hipóteses rivais. E o que o James deve argumentar como resposta é que a adoção da política do teísta não enfraquecerá o hábito, ou que, é, ou que o possível bem decorrente da adoção da política do teísta supera o perigo de ela enfraquecer esse hábito em nós mesmos e nos outros. Este é o verdadeiro problema entre James e Clifford, e é lamentável que o próprio James não tenha tentado resolver. Então o Rowe acha que, no fundo, o James não respondeu ao Clifford. Bom, eu acho que fica bem claro, né, que para o James supera o perigo de enfraquecer o hábito, né? O bem da adoção da política teísta supera o perigo de a gente se tornar crédulos. Se a gente se tornar crédulos, mas receber a vida eterna, vale a pena, né? Mais ou menos isso. O que não deixa de ter consequências, né? Para o dia a dia. Então, tem gente que acha, eu não cheguei a ver dados sobre isso. Eu acho que eu vi algumas pessoas mandando algumas coisas, mas assim, eu não vi nada que fosse confiável o suficiente. Mas tem gente que acha que entre os evangélicos no Brasil a taxa de disseminação de fake news e crença em fake news é maior do que entre quem não é evangélico, porque se tornou crédulo. Eu não sei se isso realmente for verdade. Será que vale a pena receber a vida eterna e acreditar em fake news uma vez ou outra? Claro que vale, né? Por outro lado, não significa que a gente quer acreditar em fake news. Ninguém aqui quer acreditar em fake news. Então, nós precisamos receber essa crítica e buscar realmente conferir notícias, ver as coisas e entender que isso é um problema para a visão que a sociedade tem do evangélico, é um problema para o nosso testemunho e é um problema porque o pai da mentira é o diabo. Nós não queremos ter nada com mentira, né? Mas, com certeza, não é adotando o agnosticismo e abandonando a fé que a gente vai maximizar o benefício para a sociedade, para nós mesmos e para a igreja, né? Enfim. Então, eu acho que, assim, num sentido, o James responde, sim, isso aqui que o Rowe está dizendo que ele não responde. Mas, assim, não significa que a gente não tem coisas aqui para aprender com o Clifford também, né? Beleza.
E aí, então, deixa eu ver quantos slides ainda tem. Isso. Então, esse aqui é a conclusão. A conclusão do debate do Clifford com o James. Nós observamos duas visões de fé apresentadas por Tomás de Aquino e pelo James. Ambos veem a fé religiosa como a aceitação de certas afirmações sobre o divino, e ambos se preocupam em mostrar que a fé religiosa não é irracional ou absurda. Tomás de Aquino argumenta que algumas verdades sobre o divino podem ser demonstradas pela razão humana, e afirma que a fé não é irracional, porque a razão mostra que as afirmações aceitas pela fé provavelmente não são reveladas por Deus. O James tem uma visão mais radical. Ele sustenta que não se pode demonstrar pela razão que qualquer uma das afirmações sobre o divino, que são básicas para a religião, é verdadeira ou provavelmente verdadeira por ser provável que nos tenham sido revelados por Deus. Não obstante, ele argumenta que adotar a política da fé é intelectualmente defensável e não uma violação de qualquer obrigação intelectual genuína. Ok? Então, essa aqui então é as visões do Clifford do James. Que horas são aqui? Já está na hora da gente acabar. Eu tenho um slide aqui que é a visão do Alvin Plantinga, mas isso aqui vai dar um pouco de trabalho. E, por fim, obrigado a todos vocês pela participação. Não sei se a gente tem tempo aí para alguma pergunta, discussão, Thiago. Aí deixo você moderar agora. Tem sim. Obrigado pela exposição e apresentação. E legal, né, concluir com o organizador da série, né? Isso aí foi Obrigado. providencial. Mas eu abro aí para perguntas e para o diálogo, né? Eu só vou interromper a apresentação aqui. Beleza. Quem quiser comentar, tá aberto. Ué, Aí, Boa não sei. apresentação, Davi. Oi? Eu gostei muito da apresentação, é um tema muito instigante. Pena que é um livro introdutório. Mas esse seu tema, ele está muito interligado também, essa questão de fé e razão, com as temáticas, melhor, o capítulo 1 e o capítulo 5, a ideia de Deus e a experiência religiosa e mística. Tem uma ligação estreita. Nesse capítulo sobre fé e razão, alguns nomes de filósofos me vieram à mente, né? O Wittgenstein, né, sobre essa questão. E também o livro do Plantinga sobre a questão da justificação da fé cristã, né, que inclusive é citado pelo Rove, né, a forma como o Plantinga, lançado pela Vida Nova, né, a Crença cristã justificativa, validada. exatamente, né, que é a epistemologia reformada. Ah, Uhum. a minha questão é só colocar, mesmo nós tendo a concepção teísta, a crença em Deus muçulmana tem algumas características, né, essa descrição de Deus, a natureza, né, que difere um pouco do teísmo clássico, né? Por exemplo, o panenteísmo. Até o judaísmo, alguns ramos judaicos têm algumas caracterizações diferentes de Deus, né? E também outra questão que se diferencia para o cristianismo, né, falando sobre essa ideia de Deus, né, dentro de uma tradição perspectiva filosófica ateísta, nós vemos, além das características básicas, onisciência, onipresença, onipotência, tem a questão da trindade para o cristianismo. Mas essa questão sobre fé e razão também tem a ver indiretamente nessa descrição metafísica, né, que várias religiões fazem sobre comandos de Deus, né, que pode cair nessa questão você precisa provar, tem que ter evidências. E aí, se eu escuto a voz de um maluco, e aí alguém fala, olha, você precisa fazer uma prova, é, que- e ouvir.
que Deus pediu o seu filho para levar para sacrifício. Então, na história nós temos várias experiências em vários tipos de tradições religiosas, que se você se atentar no estudo apenas em determinados aspectos, você começa a se afastar, como o próprio autor, como você citou, ele se afastou, tá? Eu acredito nisso que o Tillich tem uma certa culpa nessa questão, né? O filósofo alemão, na experiência do Rove, né, em certo momento, fez a cabeça dele, o Tillich. Hum, Mas a própria experiência dele também é um pouco polêmica, como a conversão dele, a forma como ele foi querer estudar teologia e tudo mais. Mas essa questão da fé e razão, eu gosto muito de recorrer ao texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, né? Que lá diz, havendo Deus falado de diversas maneiras, diversas formas, isso dentro da nossa perspectiva judaico-cristã. Então é nessa questão é que eu me balanceio muito nessa questão, que olha, a questão de Deus não é só uma vozinha que se escuta na cabeça, né? O Plantinga fala do testemunho do Espírito Santo, na defesa dele, que ele faz, da epistemologia, ele coloca essa questão, que é importante, né? Mas eu diria que o judeu lá, que saiu do Egito, ele que viu tudo aquilo, ele está mais justificado, né, digamos assim, porque ele pôde, não foi um grupinho de 100, foi milhares de pessoas que viram uma manifestação sobrenatural ali, né? E a maneira como o judaísmo, que até hoje, né, se aferrou, né, se apegou a essas crenças e é um motor que move esse grupo étnico, né? É uma das provas para mim que Deus existe, né? Olhando assim de uma forma para a história, né? Você não olhando para a história, qual o grupo do porquê se apegar a essas raízes judaicas e passa séculos e séculos é mantido esse núcleo, né? Então é uma cultura que com essas mudanças, perseguições, já teria sido teria que haver um sincretismo muito grande. Então, a própria existência do povo judeu mostra um milagre sobrenatural que é necessário olhar com carinho essa questão, olhando para trás, para a história. Isso trazendo essa perspectiva ateísta para a gente, né? Havendo Deus falado de diversas formas, né, aos pais, pelos profetas, como a gente destaca lá em Hebreus 1, esse balanço fé e razão. E eu também trouxe uma experiência do budismo, por exemplo, quando o Buda estava fim da sua vida, é, você vê em outras tradições, tem umas características bem que diferenciam do teísmo. O Buda falou na preocupação dos discípulos que estavam em volta do moribundo Buda, um discípulo queria preservar essas tradições budistas fielmente, né? Só que Buda falou para ele o seguinte: olha, dos meus ensinos, você pega aquilo que lhe é útil para você, né? Diferentemente, trazendo um paralelo com a crença cristã, dessa forma como a gente deve encarar a revelação, que é uma revelação especial, e você não pode sair dessa revelação especial, tá? Mesmo que alguns grupos queiram colocar experiência acima de uma palavra revelada, né? Nós temos no budismo ramos que pensam um aspecto aqui ou acolá da religião, né? Para poder criar ali a sua metafísica religiosa. Isso foi discutido no capítulo 9 sobre melhor, no capítulo 5, né, experiência religiosa, no qual o Bertrand Russell critica isso, né? Essas questões subjetivas, que você precisa fazer um exercício de meditativo, de autoesforço, para você chegar a um estado divino, né? Digamos assim, né? Então é isso. Basicamente, eu me apego muito a Hebreus 1 para essa questão de fé e razão. Você vai gostar de um outro livro da série que chama Discurso Divino. Não sei se você chegou a ver esse. Eu tenho aqui, eu ainda não li. Eu tenho aqui. Cara, esse livro é Eu muito comprei. bom. Vale a pena, do Walter Staff. E é justamente sobre isso aí, né? É. Sobre as formas como Deus fala.
E E também tem a um gente, outro, que é o Percebendo Deus, que é o de outra do, editora, mas eu tenho também, ainda não li. do Alston. Não tá gravando, né? Tá Tá gravando gravando? ainda. Por quê? Não, não, nada. Não. O, não, mas esse livro do Alston é muito bom também. O, o, o do Alston, eu não li todo ele, não. Eu vi uns pedaços só. Mas ele também é muito essa pegada da experiência religiosa e a justificação da experiência mística. O próprio Alston, ele se converte, assim, a vida dele, ele nasce na igreja, sai da igreja, volta para a igreja, sai da igreja de novo. E aí, quando ele se converte em definitivo, é uma experiência mística que ele tem bem forte durante um culto, sabe? Ah, e o livro dele é todo dedicado a isso. Tem muitos relatos de experiências e como avaliar isso. E ele tem uma perspectiva parecida com epistemologia reformada também, né? De como construir isso, parecido com Plage. Mas o Walter Stoff é um livro sobre a teoria de como Deus fala, né? E aí ele vai pegar a teoria de atos de fala da filosofia da linguagem. É uma teoria bem simples, na verdade, que é basicamente dizer que quando a gente fala, a gente está fazendo ações. E cada vez que você fala, você pode estar fazendo diferentes tipos de ações. Então, eu posso estar asserindo, que significa afirmar coisas. Eu posso estar perguntando, eu posso estar ordenando, eu posso estar declarando. E existem alguns atos de fala mais famosos, como batismo, né? Eu dei um nome para uma pessoa, então você gera uma intervenção significativa na realidade pelo discurso. Ou você declarar marido e mulher, tais pessoas, são atos de fala. Eles ficaram mais famosos na literatura, mas só que todo discurso, toda fala, ela é algum tipo de ação. E aí o Volterstoff ele vai vendo o que a gente precisa para fazer essas ações. E ele vai mostrar assim as muitas maneiras pela qual Deus pode falar, né? E ele pega o Agostinho no começo do livro, o Agostinho falando que Deus fala com ele através de uma criança cantando, né? Uma criança ele escuta do nada uma criança cantando pega e lê, e aí ele pensa assim, nunca ouvi essa cantiga, com certeza Deus está mandando eu pegar e ler o Novo Testamento lá, a carta de Paulo que está na minha mesa. Aí ele entra, lê e se converte, mais ou menos isso, né? Então, o Walter Stoff vai mostrar assim, Deus pode falar através de calamidades, através de muitas coisas, e isso satisfaz os modos, as teorias do ato de fala, de como é muito legal. E aí a gente fez um guia de estudo desse livro, que tem uma tabela também, assim, você consegue ver tudo assim, ajuda muito na leitura. Então, quando você for ler, ou se você for ler, você baixa o guia de estudo de graça no site da Ultimato, e aí você vai ter, assim, essa tabela que te ajuda a ver quando ele vai distinguir os modos do discurso, os não sei o que, os não sei o que lá. E aí você consegue seguir. Obrigado, Adenei. É muito bom ter você aqui conosco. Eu tô Alguém com essa mandou um obra aqui link. também. Qual que é que O você Discurso você mostrou? Divino. Esse vale a pena, cara. Esse aí vale a pena, sinceramente. Assim, não é porque eu sou editor da série, não. Porque a verdade é que eu não tinha lido esses livros antes de publicar. Eu decidi escolher eles para a série, tá? Então, agora que eu li praticamente todos, ou grande parte da maioria, esse daí foi talvez o que mais me marcou, assim. Eu acho que o que mais me marcou é esse daí, o Discurso Divino. Esse do Rowe é muito bom também, que ele é muito fácil de ler, né, de entender, enfim, mas só que o Rowe é ateu, né, então, e é um livro neutro, assim, filosofia da religião e tal, não é uma coisa cristã, né, não é uma coisa assim, vamos dizer assim, muito edificante, né, para sua alma. É uma coisa boa para sua mente, para afinar a razão, mas assim, para a alma, assim, não é tão edificante e tal. O discurso divino é edificante. Eu acho que foi esse que eu votei no negócio lá da votação do grupo. Acho que foi no Discurso Divino. Mas esse do William Raul ganhou no final. É.
Mas esse aqui também dá para aprender bastante coisa, né? Assim, muita coisa que vale a pena a gente saber e tal. E Legal. ele é bom, assim, ele é fácil, né? Isso, ele é um livro fácil sobre assuntos difíceis. Isso é muito bom, porque é difícil você achar um livro assim, né? Normalmente a gente tem, às vezes, livros difíceis sobre assuntos fáceis, né? É o filósofo que fala pouca coisa com muita palavra, né? É, usam uma linguagem completamente fora da caixinha para falar um negócio que você É, poderia ter falado em uma frase. o meu objeto de estudo às vezes é assim, só para criticar. Desculpa aí, mas Legal. que às vezes é assim mesmo. Tem coisa que você fala, tipo, um parágrafo, o cara tem que levar, nossa, 4 parágrafos. É, Você- enfim, tem mais algum comentário? Senão a gente vai fechando. Eu vou ter que sair daqui a pouco. Só agradecer ao Davi e todo o empreendimento que a gente teve até aqui, porque é um troço meio trabalhoso de ser feito. Acompanhar é uma coisa, mas preparar e organizar tudo é complicado. Preparar o livro sabendo que a recompensa financeira é menos vantajosa do que fazer investimento no governo. Então é algo assim que você receba como um grande estímulo e no fim das contas o que você ganha é a possibilidade de ajudar outras pessoas. Então parabéns a toda a iniciativa e a toda a equipe, né, Davi, que você faz parte dela, que trabalhou e muitas vezes nem valeu o nome da pessoa que está lá na diagramação, organização do livro e tudo mais. Então, só esse agradecimento e só, nem se fazer uma reclamação, mas quando você comentou no início, e que algumas coisas como um mais um, que hoje são até postas em dúvida, na verdade, elas demandaram que muitas pessoas antes de nós fizessem esse trabalho de formiguinha, como você tem aprendido agora na sua parte de doutorado. Mesmo as crenças mais básicas, isso eu aprendi, não, revisitei não com um cristão, mas com outra pessoa, um filósofo da área da política. Mesmo essas coisas, na verdade, têm o toque humano, porque isso não foi dado pela natureza. Você não olhou para a natureza e descobriu sozinho que era um mais um. Isso é um fruto de uma série de convenções e de discussões ao longo de, sabe, só Deus sabe quanto tempo levou para que isso chegasse, isso nasce tão óbvio e refinado a ponto de nós tratarmos hoje. Então, não custa. Faça sempre que necessário, você puxa a orelha da gente, de outras pessoas, para lembrar. É óbvio, cuidado, puxa a orelha da gente, todos nós, para que não. E procure saber a história disso para chegar até essa situação. Mesmo as coisas mais básicas precisam ser revisitadas, porque o básico hoje é o resultado de muito esforço de outros que nos vieram antes de nós e conseguiram tornar isso tão refinado a ponto de ser fácil aprender e divulgar. Então, seria isso, né? Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho de hoje, em meio ao seu doutorado, que não é algo fácil, mas as suas outras atividades, também ao Tiago e a todo mundo que participou aqui. Legal, muito obrigado, Pedro. O- Muito boa observação. Quando eu quero dizer assim, o mais um e tal, não é nem assim, realmente o mais um, né? É mais a intuição por trás, né? Que tipo assim, é algo mais natural, assim, mais básico. Mas claro que os algarismos indo-arábicos fizeram uma diferença absurda no desenvolvimento da aritmética e o próprio Russell e o Whitehead, né, no Princípio Matemática, eles demoram 1000 páginas para provar que um mais um é igual a dois, né? Então, assim, tem muita coisa, sim, por trás. Mas, assim, a intuição básica, assim, eu acho que é mais isso que eu estava querendo dizer, que é mais natural. Mas eu posso estar errado nisso também, né? Vou procurar saber com mais detalhes, assim. Que na matemática grega mesmo, como eles não tinham algarismos, né? Da forma como a gente tem, eles faziam muito mais geometria, né? E tanto que eles falavam em termos de proporções, né? Você vai ler, às vezes, o Platão, tem umas provas, assim, matemáticas, falando assim, a proporção daqui, a proporção dali. É muito interessante ver como eles faziam essas coisas, né? Tipo, o Teorema de Pitágoras e tal, sem números, né? Sem algarismo. E como hoje é muito mais fácil, né? Tendo esses recursos que a gente tem. Ah, mas obrigado pelo toque aí, pelos elogios aí. Não, é só para reforçar essa questão de ser intuitivo e tudo mais, é só lembrar que muitas vezes as pessoas cometem erros porque dizem assim, eu já sei. Mas quando o sujeito abre a Ah, boca e explica, ele não sabe. Então não é que a intuição prática deva ser ignorada,
Mas é que na nossa geração aqui, o pessoal quer atalho para tudo. Então, entre o caminho da universidade, que é longo, ele prefere o curso preparatório que já dê a resposta com um caminho mais rápido. Só que isso tem um custo, o custo de comprometer o aprendizado. É esse o ponto. Mesmo Entendi. sendo simples e prático, até nisso nós temos errado. E se não nos atentarmos a esses detalhes, toda a construção do conhecimento que cada pessoa carrega e da qual participa pode ruir com facilidade, porque no fundo sempre foi um castelo de areias e não algo sólido sendo construído aos poucos e no tempo adequado. Às vezes com um puxão de orelha para ser mais rápido, em outros casos tem que parar para tomar cuidado em qual seção da obra a pessoa está para evitar problemas que vão aparecer não agora, mas no futuro. Ótimo. Obrigado. Como diz o Pedro, né, acho que a verdade tem que ser apropriada e mastigada, né? E eu acho que, assim, o projeto, a proposta do núcleo nunca foi sobre números ou muitas pessoas. Às vezes a gente fica brincando lá na liderança sobre, às vezes surgir algumas propostas de fazer algumas coisas grandiosas no Instagram ou para, sei lá, impulsionar o grupo. Eu falo, não, não precisa disso não. A ideia é isso aqui, é tipo reunir gente para conversar, discutir e dialogar sobre sistemas, sobre filosofia e fé cristã, que para mim eu acho que essas coisas hoje em dia que fazem sentido, não fazer 1000 eventos, organizar 1000 propostas e não promover diálogo e nem aprendizado. Eu acho que essas coisas não fazem sentido. Faz sentido é isso, de reunir aqui, a gente está conversando, está aprendendo junto, em comunidade. Eu acho que também é isso, uma das principais propostas da ABC2. E que bom que vocês estiveram aí com a gente aí durante esse semestre. Enfim, então a gente fecha hoje a nossa atividade, o nosso percurso, e semestre que vem a gente continua com outras propostas e outra ideia, e aí eu vou divulgando no grupo. Mas, enfim, agradeço a Deus pela participação de vocês. Até ano que vem. Até muito obrigado pela oportunidade, Thiago. Eu agradeço também a Deus a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, uma alegria. E eu concordo com tudo isso que o Thiago falou. Assim, a gente precisa muito mais de comunidade hoje, né, do que de livros ou vídeos ou cursos ou, né, conteúdo. Isso tem bastante, mas a gente não tem às vezes com quem conversar, né? Então acho que isso é muito importante. Peraí, tem que parar a gravação, né?